Bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo as informações da sua cidade, da Grande São Paulo, do nosso litoral, querido litoral, também com um friozinho, né? Mas diz que a partir de hoje o tempo começa a dar uma esquentada até chegar no final de semana, no começo da semana que vem, a 30 graus de novo. Tá fácil para quem trabalha com voz. Tá insuportável. Nós estamos tendo que fazer um trabalho especial aqui para manter a nossa voz e mesmo assim ela engasga. Agora, quem está engasgado hoje são os candidatos que se contrapõem a Pablo Marçal. Sai mais uma pesquisa, a gente dava em primeira mão agora há pouco aqui no Jornal Gente, sai mais uma pesquisa. Depois de várias notícias de pesquisas falsas circularam nos últimos dias, dessa vez sai uma pesquisa registrada no TRE, até inclusive com o número, vou dar aqui para dar mais credibilidade, 04229 de 2024. Foram 1.000 entrevistas feitas por telefone entre os dias 20 e 24, uma pesquisa do portal da revista Exame, feita com o Instituto Futura e Inteligência. E já está no clipping do prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes já recebeu a informação. Mostra que Pablo Marçal está em primeiro, a margem de erro é 3,1%. Pablo Marçal em primeiro com 25,2% dos votos, das intenções de voto. Empatado em primeiro lugar, mas com um número absoluto menor, Guilherme Boulos com 23,3%. E aí empatado em segundo lugar, também com um número menor, bem menor, Ricardo Nunes com 17,9%. Datena tem 9,6% e Tabata 6,2%. Vou repetir os números. Marçal com 25,2%, Boulos com 23,3%, Ricardo Nunes 17,9%, Datena 9,6% e Tabata 6,2%. Vejam bem que isso muda completamente as estratégias dos candidatos. Alguma coisa até que se desconfiava pudesse acontecer. Hoje, inclusive, vai sair mais uma pesquisa para confirmar ou não esses números. Uma pesquisa do Instituto Quest, deve ser divulgada no final do dia, um instituto mais conhecido e que vai definir de uma vez por todas essas estratégias. Quais são essas estratégias? Bom, a gente não conhece ainda a estratégia de José Luiz Datena, não está muito clara. No caso de Tabata Amaral, ela definitivamente deixará de ser aquela figura boazinha, aquela candidata um pouco mais serena, para atacar duramente Pablo Marçal, que lhe roubou votos de internautas. Foi basicamente esse o motivo de queda de votos dos jovens de Tabata Amaral. Ela já gravou um vídeo na segunda-feira bastante duro em relação ao candidato Pablo Marçal. No que diz respeito a Ricardo Nunes, o ataque central agora deve ser contra Boulos e contra Marçal. Por que por cada um dos dois? Porque ele não conquista o voto de Boulos, mas ele tem que se contrapor ao voto da esquerda numa tentativa de ser o voto definitivo da direita. E também atrapalhar Marçal. Mais ainda, Ricardo Nunes vai ter que buscar conquistar votos que hoje estão com Datena e com Tabata numa tentativa e num argumento do chamado voto útil, para tentar confirmar sua ida ao segundo turno hoje, por essa pesquisa e até pelas pesquisas anteriores, ameaçada. Aliás, não se pode cravar que nenhum desses três candidatos, Marçal, Ricardo Nunes e Boulos, estejam no segundo turno. Vai ser uma disputa entre esses três, pelo menos é o retrato de hoje. No caso de Boulos, ele fica forte em atacar, fica forte a estratégia de atacar Ricardo Nunes. Por quê? Porque Ricardo Nunes ganha dele no segundo turno. No eventual segundo turno, entre Ricardo Nunes e Boulos, é Ricardo Nunes quem vence. E Boulos prefere enfrentar Pablo Marçal, com quem, segundo a pesquisa, está empatado no segundo turno. É uma situação melhor. Então, Boulos deve concentrar os ataques em Ricardo Nunes. No caso de Marçal, ele nacionaliza a campanha, o que é bom para Boulos, que assim usa melhor o apoio de Lula. Então, a nacionalização que Marçal faz da campanha não é tão ruim, não é de todo ruim para Boulos. E no caso de Marçal, que ataca
todo mundo tem que atacar Ricardo Nunes, porque ali está o seu eleitor, ali está o eleitor que pode lhe fazer crescer. E também porque Marçal perde num eventual segundo turno de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ganha de Pablo Marçal e não tenho dúvida, esse vai ser o grande argumento de Ricardo Nunes a partir de agora. Porque há uma rejeição a Pablo Marçal que ele vai tentar se aproveitar dela, Ricardo Nunes, que tem uma baixa rejeição. Marçal também tem que atacar Guilherme Boulos para fazer o contraponto da direita com a esquerda e tentar ficar claro que ele é o anti-PT. Há muitos que estão votando em Ricardo Nunes que não são bolsonaristas, mas são antipetistas. E esse voto antipetista é que Marçal tem que buscar. Portanto, muita estratégia, números novos e um novo momento da campanha que levou, inclusive, o governador Tarcísio de Freitas a dar uma escorregada ontem numa declaração pública. Perguntado num eventual segundo turno entre Marçal e Boulos em quem votaria, e o governador Tarcísio foi vago, sugeriu que poderia votar nulo entre esses dois. E aí foi muito criticado pela família Bolsonaro. Veja só, o governador Tarcísio de Freitas criticado pela família Bolsonaro, mais especificamente por Carlos Bolsonaro, dizendo que contra a esquerda não pode haver voto nulo. Aliás, a família Bolsonaro vai ter que entrar agora com os dois pés na campanha. Se havia alguma dúvida deles de apoiar Ricardo Nunes de forma bem veemente, agora haverá uma grande pressão para que eles entrem na campanha. Muitas movimentações na eleição de São Paulo e a gente vai continuar acompanhando não só hoje, mas nos próximos dias. 10h07. Bom dia, Mayra de Jarno. Bom dia, Marco Antônio Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada a todos que nos acompanham em FM 90.9, para quem nos escuta também pela faixa estendida nos aparelhos de rádio mais modernos em FM 86.3, para quem nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também para quem nos acompanha pelo aplicativo Band Play de qualquer lugar do mundo, aplicativo que você pode baixar no seu celular, tablet, computador e acompanhar toda a programação da Rádio Bandeirantes.